A caixa de papelão caiu no chão do apartamento pequeno, espalhando documentos amarelados por toda parte. Sofia sentiu o coração apertar enquanto se ajoelhava para recolher as lembranças do pai, falecido há apenas 3 semanas. Entre fotografias desbotadas e cartas antigas, um envelope lacrado com selo dourado chamou sua atenção. Suas mãos tremeram ao abrir, revelando um contrato em português e árabe, assinado 20 anos atrás. O valor da dívida estava destacado em vermelho, tantos zeros que ela precisou contar 3 vezes para acreditar. Aquilo não podia ser real. Antes que pudesse processar a informação, a campainha tocou. 2 homens de terno impecável aguardavam na porta, suas expressões sérias contrastando com o corredor simples do prédio onde ela morava. O mais alto se apresentou como Dr. Hassan, advogado da família Al-Rashid, e o outro apenas observava em silêncio, como um guarda silencioso. Sofia sentiu suas pernas fraquejarem quando ele mencionou o nome que estava no contrato. Eles sabiam sobre a dívida e vieram cobrar. Antes de continuar, se você ainda não faz parte do canal, se inscreva agora, porque o que vai acontecer aqui vai te deixar arrepiado até o final. Dr. Hassan entrou sem ser convidado, seus olhos varrendo o apartamento modesto com uma expressão impossível de decifrar. Sofia, que trabalhava como tradutora freelancer, mal conseguia pagar o aluguel sozinha. A ideia de quitar uma dívida de milhões era tão absurda quanto imaginar que poderia voar. O advogado abriu uma pasta de couro e colocou mais documentos sobre a mesinha de centro arranhada. Cada página que ele virava parecia sugar mais oxigênio do ambiente. A assinatura do pai dela estava em cada uma delas, autenticando o pesadelo que agora era dela. A explicação veio em um tom profissional e frio que fez Sofia sentir como se estivesse flutuando fora do próprio corpo. Seu pai havia feito negócios com a família Al-Rashid décadas atrás, investimentos que faliram e deixaram uma dívida impagável. Como única herdeira, toda aquela responsabilidade agora caía sobre seus ombros. Dr. Hassan pausou dramaticamente antes de continuar, seus olhos fixos nela como um predador avaliando sua presa. A família estava disposta a perdoar completamente a dívida, a pagar tudo como se nunca tivesse existido. Sofia sentiu uma faísca de esperança que morreu no segundo seguinte. Havia uma condição. Sheikh Adam al-Rashid, herdeiro de um império que se estendia do Oriente Médio à Europa, estava em coma há 6 meses após um misterioso acidente. A família, conhecida por romper tradições e seguir leis internacionais, precisava que ele se casasse por questões de herança e sucessão empresarial. Nenhuma mulher em sã consciência aceitaria casar com um homem inconsciente, por mais rico que fosse. Sofia ouviu sua própria risada nervosa ecoar pelo apartamento, um som histérico que não parecia vir dela. Aquilo só podia ser uma piada de muito mau gosto, mas os olhos de Dr. Hassan não mostravam nenhum traço de humor. O casamento seria civil, um contrato com prazo determinado de 1 ano, tempo que os médicos acreditavam ser o limite para uma possível recuperação. Se Adam acordasse, ela receberia uma quantia generosa e seria livre. Se ele não acordasse, o casamento seria anulado e a dívida perdoada. Sofia olhou pela janela para as luzes da cidade, pensando na mãe que dependia dela, nos sonhos que teve de abrir sua própria agência de tradução. Dr. Hassan colocou uma caneta dourada sobre os documentos e disse as palavras que a assombrariam para sempre. Ela tinha 24 horas para decidir, ou a família tomaria medidas legais que destruiriam tudo o que restava. O relógio na parede nunca pareceu tão alto. A noite foi a mais longa da vida de Sofia. Ela ficou acordada até o amanhecer, relendo o contrato tantas vezes que as palavras começaram a perder o sentido. Cada cláusula era mais surreal que a anterior. Ela seria oficialmente Sheikha Sofia al-Rashid.
Teria acesso a uma mesada mensal que equivalia a anos do seu salário, viveria no palácio em Dubai. Mas também estaria presa a um homem que talvez nunca acordasse em um país estrangeiro, longe de tudo que conhecia. A ironia era cruel demais. Ela passaria a vida traduzindo palavras de outros, e agora sua própria história estava sendo escrita por mãos que não as suas. O café esfriou na xícara enquanto o sol nascia pela janela. Às 9 da manhã, seu telefone tocou. Era sua mãe, a voz frágil perguntando se ela tinha encontrado algo importante nos pertences do pai. Sofia mordeu o lábio até sentir gosto de sangue, incapaz de contar a verdade. Como explicar que o homem que elas amavam as havia deixado com uma bomba relógio financeira? Como dizer que a única saída era casar com um estranho em coma do outro lado do mundo? Ela murmurou algo sobre papéis antigos e desligou antes que as lágrimas viessem. A culpa era um peso físico no peito, roubando seu ar. Às 3 da tarde, Dr. Hassan retornou, dessa vez acompanhado de uma mulher elegante que se apresentou como Laila, assistente pessoal da família Al-Rashid. Ela trazia um tablet com fotos e informações sobre Adam, como se estivesse apresentando um perfil de aplicativo de namoro. Sofia viu um homem de traços marcantes, olhos escuros intensos, sorriso confiante em fotos tiradas em iates, eventos de gala, desertos ao pôr do sol. Laila explicou que Adam sempre foi o sheik rebelde, formado em arquitetura em Londres, apaixonado por projetos sociais. Ele não era o típico herdeiro mimado, mas alguém que tentava usar sua posição para fazer diferença. Isso, de alguma forma, tornava tudo ainda mais trágico. O acidente tinha sido investigado, mas as conclusões foram inconclusivas. Falha mecânica no helicóptero particular durante uma viagem de negócios. Adam sobreviveu, mas o trauma craniano o deixou em estado vegetativo. Os médicos davam 50% de chance de recuperação, palavras que não significavam absolutamente nada quando você olhava para os monitores apitando em um quarto de hospital. Leila deslizou o dedo na tela, mostrando a ala médica privada dentro do próprio palácio, equipamento de última geração, enfermeiros 24 horas. Sofia se perguntou como seria estar cercada de tanto luxo enquanto vivia a prisão mais solitária possível. A riqueza não impedia o sofrimento, apenas o decorava melhor. Dr. Hassan, então, revelou o detalhe que ninguém havia mencionado. Havia outra candidata, uma prima distante da família, Nádia, que já havia demonstrado interesse em casar com Adam, mesmo em seu estado atual. Ela seria a escolha óbvia, nascida naquele mundo de privilégios e tradições. Mas Adam tinha deixado instruções específicas em seu testamento, escritas anos antes do acidente, de que se algo lhe acontecesse antes de se casar, queria que sua família honrasse as dívidas do negócio com o pai de Sofia de uma forma que trouxesse união. Era vago, aberto à interpretação, mas a matriarca da família decidiu que isso significava esta proposta. Sofia sentiu uma onda de náusea. Ela era apenas uma peça em um jogo que não entendia as regras. O silêncio se estendeu pela sala enquanto todos esperavam sua resposta. Sofia fechou os olhos e viu o rosto da mãe, a pequena casa que estava prestes a ser tomada pelo banco, os anos de trabalho duro que evaporariam em processos judiciais. Viu também o rosto de Adam nas fotos, aquele sorriso que nunca mais sorriria, os sonhos interrompidos por um acidente que ninguém conseguia explicar. 2 vidas destruídas por circunstâncias cruéis, agora entrelaçadas por um contrato absurdo. Ela pegou a caneta dourada, sentindo o peso do metal frio entre seus dedos. Antes de assinar, fez uma única pergunta. O que aconteceria se ele acordasse e a odiasse por ter aceitado aquilo? Dr. Hassan não respondeu, e isso disse tudo. Sofia assinou seu nome, e o mundo como ela conhecia deixou de existir. O voo para Dubai foi um borrão de champanhe que ela não tocou, e comissários que a tratavam como realeza.
Sofia estava na primeira classe, mas se sentia como prisioneira sendo transportada para sua sentença. A mulher ao seu lado tentou puxar conversa sobre o clima maravilhoso dos Emirados nesta época do ano, sem imaginar que ela estava indo para casar com um homem que nem sabia seu nome. Pela janela, as nuvens pareciam um algodão surreal, e Sofia se perguntou se estava vivendo um sonho estranho, do qual acordaria a qualquer momento. Mas a aliança temporária no bolso da sua bolsa era real demais. O metal queimava através do tecido, lembrando-a de que não havia volta. O aeroporto de Dubai a engoliu em um turbilhão de mármore reluzente, lojas de grife e rostos de dezenas de nacionalidades. Laila a esperava com uma placa discreta e um sorriso profissional que não alcançava seus olhos. Um motorista pegou sua mala simples, claramente surpreso por ela viajar tão leve, e a guiou até uma limusine preta que parecia saída de um filme. O contraste era grotesco. Ela usando jeans e uma blusa simples, sentada em bancos de couro que provavelmente custavam mais que todo seu guarda-roupa. Dubai passou pela janela como um cartão postal de outro planeta. Arranha-céus que perfuravam o céu, carros de luxo em cada esquina. O deserto ao longe, prometendo mistérios antigos. Sofia nunca se sentiu tão deslocada. O Palácio Al-Rashid não era o que ela imaginava. Esperava algo tradicional, com cúpulas douradas e mosaicos, mas a residência era uma obra-prima de arquitetura contemporânea. Linhas limpas, vidro e mármore branco, jardins minimalistas com fontes que cantavam suavemente. Era luxo silencioso. O tipo que não precisa gritar para impressionar. Seguranças discretos se posicionavam em pontos estratégicos, seus olhos a seguindo enquanto ela saía do carro. Leila explicou que aquela era a ala oeste, onde Adam havia projetado pessoalmente sua residência privada 5 anos atrás. Cada detalhe carregava sua visão, sua essência, e Sofia sentia como se estivesse invadindo a alma de um estranho. Suas mãos suavam apesar do ar-condicionado perfeito. Sheikha Amina a esperava no hall principal, uma mulher de 50 e tantos anos, com postura de rainha e olhos que pareciam ver através das pessoas. Ela era europeia, Laila havia sussurrado no carro. Uma arquiteta francesa que se casara com o pai de Adam décadas atrás e se adaptara perfeitamente ao papel. Mas agora, viúva e com o filho único em coma, havia uma dureza nela que devia ser nova. Suas palavras de boas-vindas eram corteses, mas geladas, cada sílaba calculada. Sofia entendeu imediatamente. Ela não era bem-vinda, era tolerada por necessidade. Sheikha Amina a avaliou dos pés à cabeça e Sofia viu a decepção mal disfarçada. Ela não era o que eles queriam, apenas o que tinham. Então veio o momento que Sofia temia desde que assinara o contrato. Laila a conduziu por corredores silenciosos até uma porta dupla de madeira escura. O quarto de Adam, seu futuro marido. O homem com quem ela se casaria em 48 horas. Sofia respirou fundo antes de entrar, preparando-se para enfrentar a realidade que até então havia parecido abstrata. Mas nada poderia prepará-la para o que viu. A suíte era banhada por luz natural, que entrava através de janelas do chão ao teto, com vista para o deserto. E no centro, em uma cama hospitalar cercada por equipamentos médicos que apitavam suavemente, estava Adam. Ele era mais bonito pessoalmente do que nas fotos, o que tornava tudo ainda mais cruel. Seus traços eram relaxados no sono forçado, como se estivesse apenas descansando após um longo dia. Cabelos negros perfeitamente cortados, barba feita recentemente por mãos cuidadosas, pele bronzeada que ainda mantinha um brilho de vida. Sofia se aproximou lentamente, hipnotizada, até estar ao lado da cama. Ele usava uma camiseta simples, tão humano e vulnerável que ela sentiu o peito apertar. Sem pensar, sua mão alcançou a dele, os dedos roçando de leve.
No momento que suas peles se tocaram, algo estranho aconteceu. Um dos monitores emitiu um bip diferente, e Sofia jurou que viu as pálpebras de Adam tremerem. O enfermeiro na sala virou a cabeça bruscamente, seus olhos se arregalando. Layla e Sheikha Amina entraram correndo e Sofia recuou, o coração disparado. Aquilo tinha sido real ou sua imaginação desesperada criando significado onde não havia nenhum? O silêncio na sala gritava que ninguém sabia a resposta. A cerimônia aconteceu ao pôr do sol de uma terça-feira, no próprio quarto de Adam. Sofia usava um vestido branco simples que Layla havia escolhido, sem véu, sem flores, sem nada que fizesse aquilo parecer um casamento de verdade. O juiz civil falava em árabe e inglês, as palavras ecoando estranhamente naquele espaço que cheirava a antisséptico e jasmim. Sheikha Amina estava presente, assim como Rashid, o irmão mais novo de Adam, que não escondia o desprezo no olhar. Ele tinha 28 anos, vestia um terno italiano impecável e parecia irritado com cada segundo daquela farsa. Sofia assinou os documentos ao lado da cama, sua mão trêmula borrando ligeiramente a tinta. O juiz declarou-os marido e mulher, e ninguém aplaudiu. Foi o casamento mais triste que ela poderia imaginar. Após a cerimônia, Layla explicou as novas responsabilidades de Sofia. Ela seria oficialmente responsável por passar tempo com Adam, já que os médicos acreditavam que estímulos familiares poderiam ajudar na recuperação. Como Sofia era tradutora, sugeriram que ela trabalhasse no quarto dele, lendo em voz alta, conversando, mantendo o ambiente vivo. A família tinha uma biblioteca extensa de manuscritos antigos que precisavam ser traduzidos do árabe clássico para o inglês, um projeto que Adam havia começado antes do acidente. Era perfeito, ela ganharia sua estadia sendo útil e ninguém questionaria porque passava horas ao lado do marido em coma. A ironia da situação não passou despercebida. Ela estava sendo paga para fazer companhia a alguém que não sabia que ela existia. Os primeiros dias foram surreais. Sofia acordava em uma suíte maior que seu antigo apartamento inteiro. Tomava café em uma varanda com vista para o deserto. Depois ia até o quarto de Adam com seu laptop e pilhas de documentos antigos. Ela começava traduzindo em silêncio, mas logo descobriu que ler em voz alta tornava o tempo menos opressivo. Sua voz preenchia o quarto, palavras sobre astronomia islâmica medieval, poesia persa, tratados filosóficos que Adam colecionava. Às vezes, ela pausava e simplesmente conversava com ele, contando sobre seu dia, fazendo piadas ruins, perguntando se ele aprovava suas escolhas de tradução. O absurdo virou rotina, e rotina virou algo perigosamente próximo de conforto. Foi na quinta noite que Sofia ouviu a conversa que não deveria ter ouvido. Ela havia esquecido seu telefone no quarto de Adam e voltou para buscá-lo depois da meia-noite, caminhando descalça pelos corredores silenciosos. Vozes vinham de um escritório próximo, a porta entreaberta derramando luz no corredor escuro. Sofia reconheceu a voz de Rashid, tensa e irritada, falando rapidamente em árabe. Ela ficou paralisada, seu treinamento de tradutora ativando automaticamente. Ele estava ao telefone com alguém, discutindo algo sobre acelerar o processo e não podemos esperar mais um ano. A outra parte da conversa não era audível, mas a resposta de Rashid gelou seu sangue. O médico sabe o que fazer, apenas certifique-se de que pareça natural. Sofia encostou-se na parede, a respiração presa na garganta. Rashid continuou, sua voz baixa e perigosa. Com ele fora do caminho, eu finalmente terei o controle que deveria ser meu. Aquela garota brasileira é irrelevante, um obstáculo temporário. Assim que Adam for declarado morto, o casamento é anulado e eu assumo tudo. Sofia sentiu náusea subir pela garganta. Ele estava planejando matar o próprio irmão. Ou talvez já tivesse tentado antes, e o acidente não tivesse sido acidente algum. Ela recuou lentamente,
cada passo parecendo ecoar como trovão, apesar do carpete grosso. Precisava voltar ao seu quarto, processar aquilo, decidir o que fazer. Mas primeiro, precisava pegar o telefone sem ser vista. Caso contrário, ela seria a próxima vítima. Sofia esperou Rashid sair do escritório e seguir para outra ala do palácio antes de se mover. Suas mãos tremiam tanto que ela quase derrubou o telefone ao pegá-lo da mesa de cabeceira de Adam. Foi então que aconteceu novamente. Ela estava tão nervosa que tropeçou no fio de um dos monitores, caindo parcialmente sobre a cama. Sua mão pousou sobre a de Adam para se equilibrar, e desta vez não houve dúvida. Os dedos dele se contraíram, apertando os dela fracamente, mas definitivamente. Sofia ofegou, olhando para o rosto dele, e viu as pálpebras se moverem. Não muito, apenas um tremor, mas estava ali. Seu coração disparou violentamente. Adam estava reagindo a ela. Ele estava lá dentro, preso, tentando sair. E se Rashid descobrisse que havia qualquer chance de recuperação, ele aceleraria seus planos. Sofia olhou para o monitor cardíaco, vendo os batimentos ligeiramente acelerados. Ela precisava tomar uma decisão impossível. Contar a alguém sobre a conspiração e arriscar que não acreditassem nela. Ou ficar em silêncio e encontrar uma forma de proteger um homem que não podia se proteger. O relógio na parede marcava 2h47 da manhã, e Sofia soube que aquela seria outra noite sem sono. As semanas seguintes transformaram Sofia em uma atriz de tempo integral. Durante o dia, ela era a esposa dedicada, traduzindo manuscritos e fazendo companhia ao marido em coma. Durante a noite, ela era uma detetive amadora, tentando encontrar provas contra Rashid sem levantar suspeitas. Ela evitava ficar sozinha com o cunhado, sempre garantindo que Laila ou algum funcionário estivesse por perto. Rashid parecia indiferente à presença dela, tratando-a como parte da decoração, o que era simultaneamente um alívio e um insulto. Sofia começou a guardar seus achados em um arquivo criptografado no laptop. Cada pequena evidência, uma peça de um quebra-cabeça sinistro. Mas, acima de tudo, ela observava Adam, procurando por mais sinais de que ele estava lá. E os sinais continuavam vindo. Pequenos, quase imperceptíveis para qualquer um que não passasse horas ao lado dele. Um dia, enquanto ela lia um poema particularmente bonito de Rumi, Sofia jurou ver um sorriso fantasma nos lábios dele. Outra vez, quando ela colocou jazz suave, tocando baixo, os batimentos cardíacos aceleraram ligeiramente. Ela começou a fazer testes cuidadosos, falando sobre coisas que ela inventara e coisas que Laila lhe contara sobre a vida dele, observando se havia reações diferentes. Havia. Quando ela mencionava projetos de arquitetura ou viagens que ele fizera, os monitores mostravam pequenas mudanças. Adam a estava ouvindo. Disso ela tinha certeza. E isso mudava tudo. Sofia passou a contar a ele sobre a conspiração, sussurrando baixinho quando tinha certeza de que estavam sozinhos. Ela descrevia cada conversa suspeita que ouvia, cada movimento estranho de Rashid, cada vez que o médico particular parecia nervoso demais. Era loucura falar com alguém em coma sobre uma conspiração de assassinato, mas ela não tinha mais ninguém em quem confiar. Paradoxalmente, Adam se tornou seu confidente mais próximo, o único que guardaria seus segredos porque não tinha escolha. E em algum lugar ao longo daquelas conversas noturnas unilaterais, algo mudou no coração de Sofia. Ela não estava mais ali apenas por obrigação ou para salvar sua família. Ela estava ali por ele. Era quase meia-noite de uma sexta-feira, quando Sofia finalmente atingiu seu limite emocional. Ela estava sozinha com Adam, como sempre, traduzindo um texto particularmente difícil sobre filosofia sufi. As palavras falavam sobre amor transcendental, sobre conexões que desafiam lógica e razão. Lágrimas começaram a cair sem aviso.
borrando as páginas antigas. Sofia largou o documento e se virou para Adam, sua voz quebrando, enquanto finalmente desabafava sobre tudo. A dívida absurda que a trouxera ali, a culpa de ter aceitado, o medo de que Rashid descobrisse o que ela sabia, a solidão de estar em um país estrangeiro sem amigos. E então, pela primeira vez, ela admitiu a verdade que a assustava mais que qualquer conspiração. Ela estava se apaixonando por um homem que talvez nunca conhecesse. O silêncio depois de sua confissão era pesado, quebrado apenas pelo ritmo constante dos monitores. Sofia se sentiu ridícula, patética, derramando seu coração para alguém que não podia responder. Ela se levantou para ir embora, envergonhada de sua própria fraqueza. Mas algo a fez parar. Um impulso inexplicável, uma necessidade que não conseguia nomear. Sofia se inclinou sobre a cama, seu rosto a centímetros do de Adam. Ela podia sentir o calor da respiração dele, ver os cílios escuros contra a pele bronzeada. Seu coração batia tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvi-lo. E então, antes que pudesse se arrepender, Sofia pressionou seus lábios contra os dele em um beijo suave, desesperado, impossível. O mundo parou. Por 3 segundos eternos, nada aconteceu. Sofia começou a se afastar, mortificada com o que tinha feito quando sentiu pressão. Os lábios de Adam se moveram contra os dela, respondendo ao beijo com uma ternura que a fez ofegar. Seus olhos se arregalaram e ela pulou para trás, a mão na boca, observando incrédula, enquanto as pálpebras dele tremiam e então, lentamente, dolorosamente, se abriam. Olhos escuros, confusos, focaram nela com dificuldade. A boca de Adam se moveu e um som rouco saiu, quase inaudível. Sofia se aproximou, o coração prestes a explodir, e ouviu as 3 palavras que mudariam tudo. Não, conte, ninguém. E então, com um esforço visível, ele piscou uma vez, deliberadamente, e fechou os olhos novamente. Sofia ficou paralisada, o mundo girando ao seu redor. Adam estava acordado e queria que ela guardasse segredo. Sofia passou a noite inteira acordada, sentada em uma poltrona ao lado da cama de Adam, observando cada respiração dele com nova compreensão. Ele não se moveu novamente, não abriu os olhos, mas ela sabia. Ele estava lá, consciente, fingindo. A pergunta que a atormentava era: por quê? Quando a luz da manhã começou a filtrar pelas cortinas, ela finalmente entendeu. Adam estava fazendo exatamente o que ela estava fazendo, investigando, protegendo-se, esperando o momento certo. Se ele revelasse que estava acordado, Rashid poderia agir imediatamente. Ele precisava de provas, de um plano, de uma aliada. E aparentemente decidira que essa aliada seria ela. A ironia era quase engraçada. 2 estranhos forçados ao casamento, agora unidos por uma conspiração de vida ou morte. No dia seguinte, Sofia retornou ao quarto com o coração na garganta, sem saber o que esperar. Ela fechou a porta cuidadosamente e se aproximou da cama, sussurrando: Adam, você consegue me ouvir? Por um momento terrível, nada aconteceu. E ela pensou ter imaginado tudo. Então, lentamente, os olhos dele se abriram, focados e alertas de uma forma que os monitores não estavam registrando. Sua voz saiu rouca de semanas sem uso. Quanto tempo? Sofia engoliu em seco. 6 meses em coma. Mas você só me pediu silêncio ontem. Um músculo na mandíbula dele se contraiu. Estou acordado há 5 dias. Estava esperando ter certeza. Certeza do quê? Ela não precisou perguntar. Certeza de quem era amigo e quem era inimigo. A explicação de Adam veio em sussurros fragmentados, pausados sempre que escutavam passos no corredor. Ele acordara lentamente, primeiro apenas ouvindo, depois sendo capaz de abrir os olhos por breves momentos quando estava sozinho. Foi assim que descobrira sobre o casamento forçado, ouvindo as conversas de Laila e sua mãe. Sua primeira reação foi raiva,
sentindo-se como uma peça de xadrez. Mas então Sofia começou a visitá-lo. Ele a ouvira contar sobre sua vida, sobre os livros que traduzia, sobre a dívida que a trouxera ali. E algo naquela voz honesta, naquela presença gentil, acalmara sua fúria. Quando ela começou a sussurrar sobre as conversas suspeitas de Rashid, Adam soube que tinha encontrado uma aliada inesperada, e quando ela o beijara, algo dentro dele simplesmente respondeu antes que pudesse pensar. O plano deles era arriscado e completamente maluco. Adam continuaria fingindo estar em coma durante o dia, especialmente quando Rashid ou o médico suspeito estivessem por perto. Sofia continuaria traduzindo e fazendo seu papel de esposa dedicada, mas agora com um propósito real: ser seus olhos e ouvidos. Ela instalaria aplicativos de gravação no seu telefone, documentaria cada movimento suspeito, tentaria acessar o escritório de Rashid quando possível. À noite, quando o palácio dormia, eles se reuniriam para compartilhar informações e planejar. Era um jogo perigoso, mas a alternativa era esperar Adam ser assassinado de verdade. E agora, estranhamente, nenhum dos dois estava sozinho. A primeira vez que alguém quase os pegou foi tragicamente cômica. Era a terceira noite, e Sofia estava ajudando Adam com exercícios discretos para recuperar a força muscular, quando ouviram a maçaneta girar. Adam se jogou de volta na cama com uma velocidade impressionante para alguém que estava em coma há meses, e Sofia pegou um livro aleatório, fingindo ler em voz alta. Laila entrou com uma bandeja de chá, olhou de um para o outro com uma expressão estranha, mas apenas deixou a bandeja e saiu. Quando a porta fechou, Adam e Sofia trocaram olhares e começaram a rir silenciosamente. Um riso nervoso de quase catástrofe que acabou com os dois, apertando as mãos para se acalmar. Foi o primeiro momento de leveza real entre eles, e Sofia percebeu com um sobressalto que Adam tinha um sorriso lindo. Isso não ajudava em nada sua tentativa de manter as coisas profissionais. 3 dias depois, Sofia conseguiu o que precisavam. Rashid havia saído para uma reunião e ela usou a desculpa de procurar um manuscrito específico para entrar no escritório dele. Com as mãos tremendo, ela conectou um pequeno gravador que Adam tinha escondido em sua gaveta de cabeceira aos arquivos do computador de Rashid, programado para copiar e-mails e documentos específicos. Foram os 15 minutos mais longos de sua vida, cada som no corredor fazendo seu coração parar, mas funcionou. Naquela noite, quando ela mostrou a Adam as evidências no seu laptop, eles finalmente tinham provas. E-mails entre Rashid e o mecânico que sabotara o helicóptero, transferências bancárias suspeitas, mensagens com o médico sobre acelerar o processo natural. Era suficiente para destruir Rashid completamente. O problema era descobrir como usar isso sem se colocar em perigo. Mas quando Sofia olhou para Adam, viu algo além de determinação nos olhos dele. Viu o mesmo sentimento impossível que estava crescendo dentro dela, e isso complicava tudo ainda mais. As noites se tornaram um momento que ambos esperavam, com uma antecipação que nada tinha a ver com conspiração. Depois de revisar evidências e planejar seus próximos passos, Adam e Sofia simplesmente conversavam. Ele contava sobre sua infância dividida entre Dubai e Paris, sobre como nunca se sentiu completamente parte de nenhum dos dois mundos, sobre o peso de ser herdeiro de um império quando tudo o que ele queria era desenhar prédios que ajudassem comunidades carentes. Sofia compartilhava sobre crescer com um pai distante que ela amava, mas mal conhecia, sobre a culpa de descobrir seus segredos só depois de perdê-lo. Eram 2 almas feridas, encontrando conforto uma na outra da forma mais improvável possível. E a cada noite, o espaço entre eles na cama diminuía um pouco mais. Foi Adam quem tocou no assunto que ambos evitavam. Você percebe o quanto isso é insano, certo? Eu sou seu marido tecnicamente, mas nunca tivemos um encontro de verdade.
Você me beijou quando eu estava inconsciente, o que é simultaneamente o gesto mais romântico e mais estranho que alguém já fez por mim. Sofia corou violentamente, enterrando o rosto nas mãos. Não me lembre disso. Eu estava tendo um surto emocional. Achei que você nunca saberia. Adam riu baixo, pegando a mão dela gentilmente. Eu sabia. Estava consciente, lembra? E mesmo meio dopado pelos medicamentos, foi o momento mais bonito dos últimos 6 meses. O olhar que ele deu a ela fez seu estômago dar um nó. Sofia, depois que sairmos dessa confusão toda, posso te convidar para um encontro de verdade? Fazer as coisas na ordem certa, mesmo que estejam completamente de trás para frente? Antes que ela pudesse responder, Adam continuou, as palavras saindo em um jorro, como se ele precisasse dizer antes de perder a coragem. Ele nunca quis a vida de Sheikh. Passou anos evitando o papel que nascera para desempenhar. Seu sonho era abrir um escritório de arquitetura focado em projetos sociais, criar moradia digna em comunidades carentes ao redor do mundo. O acidente aconteceu logo depois de uma discussão violenta com Rashid sobre isso, onde ele ameaçou renunciar ao título e deixar tudo para o irmão. Agora, preso em sua própria casa, fingindo estar em coma, Adam percebia que não era a posição que odiava, mas a solidão dela. E então apareceu uma tradutora brasileira que conversava com ele sobre poesia persa e ria das próprias piadas ruins. E de repente a solidão não parecia tão absoluta. Era a declaração mais honesta e vulnerável que Sofia já tinha ouvido. Sofia sentiu lágrimas quentes escorrerem pelo rosto enquanto segurava a mão de Adam com mais força. Ela contou sobre o dia que encontrou o corpo do pai, sobre como passou meses apenas funcionando, traduzindo palavras de outras pessoas porque não conseguia encontrar as próprias. Sobre a ligação dos advogados que parecia o fim do mundo, mas que na verdade foi o começo de algo que ela nunca poderia ter imaginado. Eu vim para cá odiando a situação, me sentindo como um objeto sendo negociado. Mas você, Adam, mesmo inconsciente, me fez sentir menos sozinha. Sua biblioteca, os projetos inacabados, as notas nas margens dos livros. Eu conheci sua alma antes de conhecer seus olhos. Ela pausou, reunindo coragem. E agora que conheço os dois, estou completamente perdida. Como eu posso estar me apaixonando por alguém em uma situação tão absurda? A resposta de Adam foi se inclinar e beijá-la de verdade, desta vez, consciente e intencional. Não foi como o beijo anterior, desesperado e unilateral. Este era suave, questionador, uma pergunta que ela respondeu pressionando de volta. As mãos dele subiram para o rosto dela, os polegares limpando as lágrimas enquanto o beijo se aprofundava. Sofia sentiu o mundo desaparecer. Todos os monitores médicos, as conspirações, os contratos absurdos. Existia apenas aquele momento, aquela conexão impossível, aquele sentimento que desafiava toda a lógica. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego, suas testas encostadas, sorrindo como adolescentes tolos. Então, Adam sussurrou, isso é um sim para o encontro? Sofia riu através das lágrimas. É um sim para tudo. Mas a bolha de felicidade durou pouco. Na manhã seguinte, Sheikha Amina convocou Sofia para uma reunião privada. A expressão da mulher era glacial, enquanto ela empurrava documentos pela mesa elegante. A anulação do casamento estava sendo preparada. 3 dias. Em 3 dias, Sofia seria oficialmente desligada da família Al-Rashid, receberia uma compensação generosa pela dedicação a Adam e deveria deixar o país. Era uma decisão unilateral, tomada após consulta com Rashid, que argumentou que manter a farsa era cruel para todos os envolvidos. Sheikha Amina observou Sofia com olhos penetrantes. Você cumpriu sua parte do acordo, criança. A dívida está perdoada. Não há razão para continuar esta situação. Meu filho merece descansar em paz, não ser parte de um espetáculo.
Sofia sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Se ela fosse embora agora, Adam ficaria completamente vulnerável. Rashid finalmente teria campo livre para terminar o que começou. E ela perderia o homem por quem havia se apaixonado da forma mais impossível. O pânico deve ter transparecido no rosto dela, porque Sheikha Amina suspirou. Eu sei que você se afeiçoou a ele, mas isso não é vida, Sofia, para nenhum de vocês. A ironia de que ela estava lutando pela vida de verdade era amarga demais para engolir. Sofia correu de volta para o quarto de Adam assim que a reunião terminou, seu coração batendo tão forte que doía. Ela trancou a porta e foi direto ao ponto. 3 dias. Sua mãe está anulando o casamento. Me mandam embora. Adam se sentou na cama, movimento que ele havia evitado fazer mesmo quando sozinhos. O rosto pálido, mas determinado. Ele sabia o que isso significava. Sem Sofia ali, sem testemunha, sem aliada, Rashid agiria rápido. O médico aumentaria a dosagem de algo, desligaria um aparelho crucial, faria parecer que o corpo finalmente desistira. E ninguém questionaria, porque 6 meses em coma já era tempo demais. A janela para expor a conspiração estava se fechando rapidamente, e eles precisavam agir agora ou nunca mais teriam a chance. O plano que elaboraram era arriscado ao extremo. Adam se revelaria, mas não para todos. Primeiro, eles precisavam de uma testemunha confiável que não fosse Rashid ou o médico suspeito. Layla era a escolha óbvia. Ela servia a família há 15 anos. Era leal a Adam especificamente. E Sofia havia notado a forma como ela olhava Rashid com desconfiança. Eles a chamariam ao quarto sob o pretexto de uma emergência médica, confrontariam Rashid com as evidências na presença dela e forçariam uma confissão ou pelo menos uma reação que provasse sua culpa. Era teatral, perigoso e tinha 1000 formas de dar errado. Mas não fazer nada significava a morte certa de Adam e o fim de qualquer chance que eles tinham de ficarem juntos. Sofia segurou a mão dele. Se isso der errado, quero que saiba que não me arrependo de nada. Adam beijou seus dedos. Quando der certo, quero que saiba que vou passar o resto da vida te fazendo feliz. A armadilha foi montada para aquela mesma noite. Sofia enviou uma mensagem urgente para Layla, pedindo que viesse ao quarto de Adam imediatamente, que algo estava errado com os monitores. Enquanto esperavam, Adam praticou ficar em pé, suas pernas trêmulas após meses sem uso, apoiando-se em Sofia. Pronto para o maior papel da sua vida? Ela perguntou, tentando esconder o medo na voz. Nasci para isso. Ele respondeu, mas o aperto na mão dela revelava que estava tão assustado quanto ela. Quando Layla entrou correndo, encontrou Sofia em aparente pânico e Adam sentado na cama, completamente consciente, os olhos abertos e focados. O grito que Layla deu provavelmente acordou metade do palácio. Foi o caos que eles precisavam. Layla segurou o batente da porta em choque, enquanto passos rápidos ecoavam pelo corredor. Rashid chegou primeiro, o rosto vermelho de irritação que congelou quando viu Adam acordado. Atrás dele, Sheikha Amina ofegou, a mão voando para o peito. O médico suspeito empalideceu visivelmente. E Adam, com a voz ainda rouca, mas firme, falou as palavras que planejara. Surpreso de me ver vivo, irmãozinho. Ou deveria dizer surpreso de me ver consciente. A expressão de Rashid passou por 5 emoções diferentes em 2 segundos antes de se fixar em uma máscara de alegria falsa. Adam, graças a Deus, isso é um milagre. Mas seus olhos procuravam desesperadamente uma saída, uma explicação, uma forma de controlar a situação. Sofia deu o próximo passo, seu laptop já aberto na cama. Não é milagre, Rashid, é evidência. Evidência de que você sabotou o helicóptero do seu irmão. Evidência de que você planejou terminar o trabalho enquanto ele estava vulnerável. Tudo aqui, seus e-mails, suas transferências bancárias, suas conversas com o mecânico e com este médico.
Ela apontou para o homem que agora suava visivelmente. Adam ouviu tudo. Eu documentei tudo. E Leila é nossa testemunha de que você acabou de entrar neste quarto esperando encontrar um homem em coma, não um homem consciente que sabe exatamente o que você fez. O silêncio que seguiu era elétrico. Todos os olhos fixos em Rashid, esperando sua resposta. E então Rashid quebrou. Não foi dramático ou cinematográfico, foi patético. Ele caiu de joelhos, lágrimas escorrendo pelo rosto, palavras saindo em um jorro desesperado sobre como sempre foi o segundo, sempre na sombra, nunca bom o suficiente. Como o pai deles favorecia Adam, como a empresa deveria ter sido dele, como não era justo que o primogênito recebesse tudo sem fazer nada para merecer. Ele admitiu o acidente, admitiu o plano com o médico, admitiu tudo na frente de testemunhas, destruindo qualquer chance de negação. Sheikha Amina tinha lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto, a dor de uma mãe vendo um filho tentar matar o outro. Laila já estava ao telefone com segurança. E Sofia apenas segurou Adam enquanto ele observava o irmão desmoronar. Sua expressão uma mistura de alívio, tristeza e algo que parecia perdão prematuro. O pesadelo havia terminado, mas o preço emocional era alto demais para calcular. Os dias seguintes foram um turbilhão de policiais, advogados, repórteres, sendo mantidos do lado de fora dos portões. Rashid foi preso, o médico perdeu sua licença e também enfrentaria acusações criminais. A história se espalhou pela mídia internacional. Tentativa de assassinato na realeza de Dubai, conspiração familiar, Sheikh desperta de coma para expor o irmão. Era sensacionalista e horrível, e Adam odiava cada segundo da atenção. Mas o pior, o que ele não podia suportar, era a distância que Sofia estava colocando entre eles. Depois que tudo foi revelado, ela voltou a tratá-lo formalmente, mantendo conversas curtas, evitando ficar sozinha com ele. Quando ele perguntava o que estava errado, ela apenas sorria tristemente e mudava de assunto. Adam estava recuperando a força física rapidamente, mas sentia como se estivesse perdendo algo muito mais importante. Levou 3 dias para ele descobrir a verdade através de Laila. Sofia estava planejando voltar para o Brasil. Apesar de tudo, ela ainda se via como parte do acordo, da transação que trouxera ela ali. Com a conspiração exposta e Adam acordado, não havia mais razão para ela ficar. A dívida estava perdoada. Ela receberia a compensação prometida e ele ficaria livre para viver sua vida de verdade, encontrar alguém que não tivesse sido forçada a casar com ele. Leila relatou tudo isso com uma expressão de "você precisa fazer algo agora", mas Adam estava paralisado. Como convencer Sofia de que o que eles tinham era real quando tudo começou de forma tão transacional? Como provar que não era gratidão ou culpa, mas amor de verdade? A resposta veio de forma inesperada. Adam estava revisando os documentos do casamento deles com seus advogados quando notou algo. Uma cláusula que Sofia provavelmente não lera com atenção, enterrada no meio de páginas de jargão legal. Se o casamento fosse anulado dentro do primeiro ano, ela receberia uma compensação. Mas, se ela escolhesse permanecer casada após a recuperação dele, o contrato se tornava permanente e real, sem possibilidade de anulação, a menos que ambas as partes concordassem. Era uma proteção legal para garantir que quem quer que casasse com ele não fosse descartada cruelmente. E, de repente, Adam teve uma ideia. Era grande, era pública e ou funcionaria perfeitamente ou o faria parecer completamente louco. Ele olhou para Laila. "Descubra o voo dela e me vista com minha melhor roupa. Vou precisar de um carro e provavelmente de toda a sua capacidade de oração." O aeroporto de Dubai estava lotado como sempre. Milhares de pessoas indo e vindo, vivendo suas vidas sem saber que o coração de Sofia estava se despedaçando a cada passo em direção ao portão de embarque.
Ela tinha uma mala pequena, assim como quando chegou, mas agora carregava muito mais do que trouxera. Carregava memórias de noites sussurrando no escuro, de primeiros beijos, de conspiração e perigo, e uma conexão que desafiava toda lógica. Carregava amor por um homem que ela precisava deixar ir porque não conseguia suportar ser apenas sua obrigação. As lágrimas já estavam escorrendo antes mesmo de passar pela segurança. Ela não olhou para trás, porque sabia que se olhasse, nunca teria força para ir embora. Sofia estava na fila para embarcar, cartão na mão, quando ouviu a comoção. Gritos, pessoas tirando fotos, seguranças do aeroporto correndo. Ela se virou e seu coração simplesmente parou. Adam estava ali, ainda visivelmente frágil, mas firme, vestido impecavelmente, abrindo caminho através da multidão que começava a reconhecê-lo. Câmeras de celular já estavam gravando, pessoas sussurrando: "É o Sheik, aquele que acordou do coma, o que ele está fazendo aqui?" Adam não se importava com nada disso. Seus olhos estavam fixos em Sofia, e ele caminhava como se estivesse lutando contra um vendaval. Quando finalmente alcançou ela, ambos ofegantes, ele não disse nada por um momento. Apenas a olhou como se estivesse memorizando cada detalhe do rosto dela. "Você é impossível", Adam finalmente disse, alto o suficiente para a multidão crescente ouvir. "Você salvou minha vida, literalmente. Ficou ao meu lado quando era um estranho inconsciente. Me ajudou a expor uma conspiração que poderia ter te matado também. Me fez rir pela primeira vez em anos. Me fez sentir que a vida valia a pena viver. E agora vai embora porque acha que não é real? Que é só gratidão?" Ele deu um passo mais perto, pegando as mãos dela. "Sofia, eu me apaixonei pela sua voz antes de ver seu rosto. Me apaixonei pela forma como você traduz poesia, como se cada palavra importasse. Pela forma como você faz piadas ruins quando está nervosa. Pela sua coragem insana e sua bondade impossível." A voz dele quebrou. "Não vá embora. Não porque você tem que ficar, mas porque escolhe ficar. Escolhe me dar uma chance de fazer isso direito. Escolhe acreditar que amor pode nascer nas circunstâncias mais absurdas." Sofia estava chorando abertamente agora, assim como metade das pessoas assistindo aquela cena digna de filme. "Adam, eu não posso ser mais uma obrigação na sua vida. Você tem tanto para lidar, se recuperar, reconstruir sua relação com sua família, assumir seus projetos." Ele a interrompeu. E então fez algo que fez o aeroporto inteiro ofegar. Adam, ainda se recuperando, ajoelhou-se. Sua mão tremeu apenas ligeiramente quando tirou uma pequena caixa do bolso. "Então não seja uma obrigação, seja minha escolha, assim como eu quero ser a sua." Ele abriu a caixa revelando um anel simples, mas lindíssimo. "Sofia, você quer se casar comigo, de verdade desta vez, sem contratos, sem advogados, sem dívidas, apenas duas pessoas que encontraram amor no lugar mais improvável possível?" O silêncio que seguiu era absoluto, centenas de pessoas segurando a respiração. Então, Sofia fez a única coisa que fazia sentido. Ela se ajoelhou também, ao nível dele, pegou seu rosto entre as mãos e disse sim, antes de beijá-lo como se o mundo não estivesse assistindo. O aeroporto explodiu em aplausos. O casamento real aconteceu 6 meses depois, tempo que ambos precisavam para curar e reconstruir. Adam passou por fisioterapia intensiva, recuperando totalmente a força e voltando lentamente ao trabalho. Mas desta vez, não como o herdeiro relutante, mas como alguém que abraçou o poder que tinha para fazer diferença. Seu primeiro projeto foi criar uma fundação de arquitetura social, usando os recursos da família para construir moradias dignas em comunidades carentes. Sofia ficou ao lado dele a cada passo do caminho, traduzindo documentos, ajudando em negociações internacionais, trazendo sua própria visão para os projetos. Eles trabalhavam juntos, viviam juntos e lentamente transformavam o trauma em propósito.
A cicatriz emocional de Rashid ainda doía às vezes. Mas Adam estava aprendendo a perdoar, com a ajuda de Sofia e de muita terapia. A cerimônia foi exatamente o oposto daquela primeira farsa ao lado de uma cama de hospital. Aconteceu em um jardim ao ar livre, metade em Dubai e metade refletindo as tradições brasileiras de Sofia. Sua mãe estava lá, chorando de felicidade, ainda processando como a dívida que quase destruiu suas vidas acabou sendo o que trouxe à família um genro que a tratava como rainha. Sheikha Amina, que levou meses para aceitar Sofia, mas finalmente reconheceu que ela salvara seu filho em todos os sentidos possíveis. Deu sua bênção com lágrimas de orgulho. Leila era a madrinha, obviamente, tendo lucrado uma pequena fortuna vendendo sua versão da história para um roteirista de Hollywood. Amigos vieram do Brasil, de Londres, de Paris, todos celebrando não apenas uma união, mas um milagre literal. Sofia usava um vestido que ela e Adam desenharam juntos, misturando elegância árabe com simplicidade brasileira. Adam estava impecável em um terno tradicional, mas foi o olhar no rosto dele, quando ela desceu o corredor, que fez todos os presentes entenderem. Aquilo era amor real, construído sobre fundações impossíveis, mas absolutamente sólido. Os votos que trocaram foram escritos por eles, sem ajuda de tradicionalismo ou protocolos. Sofia prometeu sempre ler poesia persa para ele, mesmo quando seus ouvidos funcionassem perfeitamente. Adam prometeu nunca mais fingir dormir, exceto quando ela contasse histórias terríveis sobre seus clientes de tradução. Todos riram, choraram, e quando o celebrante os declarou marido e mulher pela segunda vez, o beijo foi acompanhado por fogos de artifício literais que Adam havia secretamente planejado. A revelação mais emocionante veio na festa. Adam subiu ao palco e anunciou o novo projeto da Fundação, uma clínica e escola comunitária no Brasil, na cidade natal de Sofia. Seria um espaço que ofereceria aulas gratuitas de idiomas, já que Sofia sempre acreditou que comunicação era a chave para a oportunidade, e também serviços médicos básicos para quem não tinha acesso. Sofia ficaria responsável por todo o programa educacional, podendo finalmente realizar o sonho de fazer diferença real na vida das pessoas. Ela não sabia do anúncio e chorou tanto que precisou refazer a maquiagem 2 vezes. O mais bonito foi perceber que não era caridade ou piedade. Adam entendia que ela precisava de propósito tanto quanto ele, e criou uma forma deles trabalharem lado a lado em mundos diferentes. A vida que construíram nos anos seguintes foi dividida entre Dubai e Brasil, 6 meses em cada lugar, levando projetos de um continente para outro. Adam realizou seu sonho de ser arquiteto, mas agora com recursos para fazer mudança real. Sofia abriu 3 centros educacionais no Brasil, empregando dezenas de professores e impactando milhares de vidas. Eles tiveram discussões sobre onde viver permanentemente, sobre como equilibrar 2 culturas, sobre momentos em que o peso de tudo parecia demais. Mas no final de cada dia difícil, eles voltavam um para o outro, para a conexão que começou nas circunstâncias mais impossíveis. Adam, às vezes, brincava que ela o beijou de volta à vida como um conto de fadas às avessas. Sofia sempre respondia que ele que deu vida ao dela, no momento que fingiu acordar só para protegê-la. A cena final, 5 anos depois, os mostra em um terraço do palácio em Dubai ao pôr do sol. Sofia está grávida de 7 meses, traduzindo um manuscrito enquanto Adam esboça plantas para um novo projeto em São Paulo. Eles trabalham em silêncio confortável, até que Adam para e apenas observa ela maravilhado. No que você está pensando? Sofia pergunta sem tirar os olhos do texto. Que se alguém me contasse há 5 anos que eu acordaria de um coma para encontrar o amor da minha vida, eu acharia impossível. E que eu teria razão. Porque você não é possível, Sofia. Você é mágica. Ela finalmente olha para ele,
Aquele sorriso que ele viu pela primeira vez, através de pálpebras quase fechadas. E você é meu milagre impossível. Eles se beijam enquanto o sol se põe sobre o deserto. Duas almas que encontraram seu lar uma na outra da forma mais improvável possível. E se você gostou desta história de amor impossível, se inscreva no canal para mais histórias que vão fazer você acreditar que o destino trabalha de formas misteriosas. Porque às vezes os finais mais felizes começam nos lugares mais improváveis.